Nunca vou esquecer o momento em que ela encostou na porta do banheiro e disse, olhando direto nos meus olhos através do espelho: "Você está proibida de ir à conferência internacional. Não quero você perto dele." O batom vermelho perfeito, o vestido de grife, aquele tom de voz que misturava ameaça com falsa gentileza. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra enquanto secava as mãos. Eram apenas 8 da manhã e meu dia já estava arruinado. Eu era secretária executiva do Ricardo há 7 anos. 7 anos construindo aquela empresa do zero junto com ele, organizando cada reunião, cada contrato, cada decisão estratégica. Conhecia os números de cabeça, sabia o nome de cada cliente importante, tinha as senhas de todos os sistemas. Mas para Fernanda, a esposa dele, eu era apenas a secretária. E pior, uma ameaça constante ao casamento perfeito que ela fingia ter. A conferência em Miami era o evento mais importante do ano para a nossa empresa de tecnologia. 3 dias de networking com investidores internacionais, apresentações de cases de sucesso, oportunidades que poderiam mudar completamente nosso patamar no mercado. Eu tinha preparado a apresentação inteira, revisado cada slide dezenas de vezes, ensaiado com Ricardo as respostas para possíveis perguntas. Aquela conferência era tanto minha quanto dele. "Entendeu o que eu disse?" Fernanda repetiu, agora com a voz mais dura. Ela se virou para mim, cruzando os braços. "Ricardo não precisa de você lá. Eu vou acompanhá-lo. Afinal, sou a esposa dele, não é mesmo?" Respirei fundo. "A viagem foi aprovada pela diretoria há 3 meses, Fernanda. Meu nome está na lista oficial de palestrantes. Vou apresentar o case de expansão internacional." Ela deu aquele risinho que eu já conhecia tão bem. "Ah, querida, você realmente acha que é indispensável? Qualquer pessoa pode ler slides. E sobre a lista de palestrantes, já conversei com Ricardo. Seu nome será removido. Problemas técnicos, sabe como é." Senti minhas mãos tremerem. Guardei dentro da bolsa antes que ela percebesse. "Isso é antiético e é a minha palavra contra a sua." Ela retocou o batom, admiravelmente calma. "E adivinha de quem ele vai acreditar? Da esposa de 15 anos ou da funcionária ambiciosa?" O nó na garganta apertou. Ela saiu do banheiro deixando um rastro de perfume caro e humilhação. Olhei para meu reflexo no espelho. Aos 34 anos, eu tinha dedicado os melhores anos da minha vida profissional àquela empresa. Tinha recusado propostas melhores de concorrentes por lealdade. Tinha trabalhado finais de semana, feriados, madrugadas. E agora estava sendo barrada de colher os frutos do meu próprio trabalho. 3 horas depois, Ricardo me chamou na sala dele. Evitou meu olhar. "Sobre Miami. Surgiu um imprevisto. Fernanda vai me acompanhar. E, bem, seria estranho você ir também. Questão de aparências, entende?" "Questão de aparências?" Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. "Ricardo, aquela apresentação é minha. Eu pesquisei cada dado, entrevistei cada cliente, montei toda a estratégia de expansão. Sem mim lá, você não vai conseguir responder metade das perguntas técnicas." Ele finalmente me encarou. Havia algo diferente no olhar dele, uma mistura de culpa e resignação. "Você pode me passar todas as informações por escrito. Vou estudar no avião. E Marina, por favor, não torne isso mais difícil do que já é." "Mais difícil para quem?" Senti as lágrimas queimando, mas me recusei a chorar na frente dele. 7 anos, Ricardo. 7 anos eu segurando as pontas enquanto você fechava negócios, 7 anos organizando sua agenda caótica, 7 anos sendo sua mão direita, e agora você me exclui da conferência mais importante porque sua esposa tem ciúmes infundados? Não é sobre ciúmes. Ele esfregou o rosto, cansado. É sobre manter a paz no meu casamento. Você não entende a pressão que ela faz, as brigas, as acusações, o drama constante. Eu só preciso que ela se acalme. E eu preciso ser sacrificada para isso? É só uma conferência, Marina. Haverá outras. Saí da sala sentindo o chão desabar. Passei pelo corredor ignorando os olhares curiosos dos colegas. Todo mundo sabia que eu iria para Miami. A passagem estava comprada, o hotel reservado, meu nome no material de divulgação. E agora? Agora eu era a secretária descartável que não teve competência suficiente para garantir seu lugar. No dia do embarque, fui ao aeroporto de qualquer jeito. Não ia desistir tão fácil. Mas quando cheguei ao balcão da companhia aérea, descobri que minha passagem tinha sido cancelada, por solicitação do titular da conta corporativa, explicou a atendente com um sorriso simpático. Liguei para Ricardo. Ele atendeu apressado, com barulho de aeroporto ao fundo. Marina, não comece. A decisão está tomada. Você nem teve a decência de me avisar que cancelou minha passagem. Fernanda cuidou dos detalhes. Olha,
Já estou no portão de embarque. A gente conversa quando eu voltar. Ele desligou. Fiquei ali parada, segurando meu celular, vendo famílias felizes passando com malas para destinos incríveis. Senti uma mistura de raiva e humilhação tão intensa que precisei sentar. Uma funcionária se aproximou perguntando se eu estava bem. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Voltei para casa dirigindo no piloto automático. 3 dias. Eles ficariam 3 dias em Miami, enquanto eu ficava aqui, na cidade, no meu apartamento pequeno, ruminando sobre como tinha sido idiota de acreditar que meu trabalho seria reconhecido, que minha dedicação importava, que eu era mais do que só uma funcionária descartável. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando cada momento dos últimos 7 anos, cada sacrifício, cada final de semana trabalhando, cada ideia minha que se tornou realidade na empresa. E pensei na Fernanda, desfilando em Miami ao lado do Ricardo, como se ela tivesse construído alguma coisa, como se ela merecesse estar lá. Mas teve um pensamento que voltou várias vezes durante aquela noite insone. Por que ela tinha tanto medo de mim? Ciúme explicava só até certo ponto. Fernanda era linda, rica, tinha tudo que uma mulher poderia querer. Por que se sentia ameaçada por uma secretária? Tinha algo mais nessa história, algo que eu ainda não tinha percebido. No dia seguinte, meio sem rumo, acabei indo para o escritório. Não tinha nada melhor para fazer mesmo. A empresa estava estranhamente vazia. Quase todos os executivos tinham ido para Miami. Sentei na minha mesa e fiquei olhando para a tela do computador. Foi quando vi uma notificação de e-mail no canto da tela. Era do sistema de atas corporativas. Abri sem pensar muito. Era a convocação para uma assembleia extraordinária de acionistas marcada para acontecer durante a conferência. Franzi a testa. Ricardo não tinha me falado nada sobre isso. Comecei a ler o documento e meu coração disparou. Ali, na lista de acionistas convocados, havia um nome que eu nunca tinha visto antes nos documentos oficiais. Marina Fontoura Santos, meu nome completo. Abri outro arquivo, depois outro. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto eu navegava pelo sistema que eu mesma tinha ajudado a organizar. E então encontrei um contrato de 7 anos atrás, assinado pelo Ricardo e por mim, estabelecendo que, como fundadora não declarada da empresa, eu receberia 40% das ações em regime de propriedade silenciosa até o momento adequado de revelação pública. Fundadora, não declarada, 40%. As memórias vieram como uma avalanche. 7 anos atrás eu não era secretária. Eu tinha acabado de me formar em administração com especialização em tecnologia da informação. Tinha uma ideia brilhante de software de gestão corporativa, mas não tinha dinheiro para tirar do papel. Ricardo era amigo da faculdade, tinha acabado de receber uma herança. Fizemos uma parceria. Ele entrava com o capital, eu com a expertise e a ideia original. Mas então, ele conheceu Fernanda, e Fernanda deixou bem claro que não se casaria com um homem que tinha sócia mulher. Exigiu que meu nome fosse removido de tudo que fosse público. Ricardo veio me pedir desculpas. Disse que era só temporário, que oficializaria tudo quando fosse o momento certo. Ingênua, eu aceitei. Aceitei virar secretária executiva no papel, enquanto continuava sendo o cérebro por trás de cada estratégia. E agora, 7 anos depois, eles estavam em Miami para uma assembleia onde meu nome seria revelado publicamente como sócia majoritária. Não era possível. Ricardo não faria isso sem me avisar, a não ser que... Peguei o telefone e liguei para a nossa advogada corporativa, doutora Helena. Marina, que surpresa! Achei que estivesse em Miami. Não pude ir, doutora Helena, sobre a Assembleia de Acionistas. Ah, sim, finalmente. 7 anos guardando esse segredo foi difícil, viu? Mas Ricardo foi muito esperto em escolher a conferência internacional para fazer a revelação. Imprensa, investidores, todo mundo importante estará lá quando anunciarem que a verdadeira mente por trás da empresa é você. Deve estar nervosa, imagino. Desliguei. Minhas mãos estavam geladas. Ricardo ia me revelar como sócia, na frente de todo mundo, sem me avisar, sem me consultar, enquanto eu estava aqui, em casa, porque a esposa dele tinha me proibido de ir. Não podia ser ingenuidade dele. Tinha algo muito errado nessa história. Peguei minha bolsa e praticamente corri até o hotel onde a comitiva brasileira estava hospedada em Miami. Sim, mesmo não indo à conferência, eu tinha reservado um quarto. Uma parte irracional de mim ainda tinha esperança de que Ricardo mudasse de ideia. Liguei para o hotel, confirmei que minha reserva estava ativa, peguei o primeiro voo disponível e 8 horas depois estava em Miami. Eram 3 da tarde quando cheguei ao hotel. Fui direto para o quarto,
Tomei um banho rápido e deitei na cama, exausta demais para processar tudo. Amanhã eu confrontaria Ricardo, exigiria explicações, entenderia que jogo era esse. Mas às 14h16 do dia seguinte, tudo mudou. Eu estava no quarto do hotel, ainda processando tudo, quando meu celular tocou. Ricardo. Atendi já preparada para uma bronca por ter vindo a Miami mesmo proibida. Marina? A voz dele era um sussurro desesperado. Você está sendo citada ao vivo como minha sócia majoritária. Quem vazou isso? Consegue sentir a injustiça que eu senti? Proibida de ir à conferência mais importante da minha carreira, descobrindo que sou dona de 40% de uma empresa que eu mesma ajudei a criar e agora sendo acusada de vazar minha própria existência? Se você já foi desvalorizada no trabalho, deixa um like aqui. Se já teve seu crédito roubado, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Porque o que aconteceu depois disso, você não vai acreditar. Marina, você está aí? Quem vazou? A voz do Ricardo estava carregada de pânico. Podia ouvir barulho de gente ao fundo, aquele burburinho típico de conferência. Eu não vazei nada, Ricardo. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Aliás, estou tão surpresa quanto você. Ninguém me avisou que meu nome seria revelado hoje. Como assim ninguém avisou? Eu mandei Fernanda te ligar ontem. Um silêncio pesado. Fernanda não me ligou. Ouvi ele xingar baixo. Espera, você está onde? Em casa? Não, estou em Miami, no Hotel Fontainebleau, quarto 1847. Você está onde? Agora a voz estava alterada. Mas eu cancelei sua passagem. Fernanda disse muita coisa, aparentemente. Sentei na cama, de repente muito interessada na conversa. Ricardo, quem exatamente está revelando minha participação na empresa? É o Peterson, sabe? Aquele investidor americano que está interessado em comprar 30% da empresa? Ele está no palco agora, mostrando um dossiê completo sobre a estrutura acionária. Tem documentos, contratos, até fotos suas na época da fundação. Ele disse que não investiria em uma empresa onde a verdadeira fundadora está escondida, que isso levanta questões éticas sobre transparência corporativa. Meu cérebro começou a processar. Peterson, eu conhecia esse nome. Tinha trocado e-mails com ele meses atrás quando ele pediu informações técnicas sobre nossa plataforma. Homem meticuloso, extremamente ético, com fama de investigar a fundo antes de qualquer investimento. Marina, você precisa vir agora para o centro de convenções. A imprensa está enlouquecida. Querem entrevistar você, querem saber por que seu nome foi escondido, querem entender como a empresa realmente funciona. Isso está virando um escândalo e a Fernanda? Onde ela está? Outra pausa. Ela saiu, disse que não se sentia bem e voltou para o hotel. Interessante. Levantei e comecei a me arrumar. Ricardo, me dá 15 minutos. Vou me trocar e descer. Mas antes de eu ir aí, preciso que você seja honesto comigo. Por que você ia revelar minha participação sem me avisar? Eu te avisei. Pedi para Fernanda ligar ontem e explicar tudo. Inclusive, ela que sugeriu fazer a revelação aqui na conferência, disse que seria um impacto maior, melhor para o nosso posicionamento internacional. Algo gelado desceu pela minha espinha. Foi ideia dela? Foi. Ela andava estranhamente interessada nos detalhes da conferência. Ficava perguntando sobre a programação, quem seria o palestrante principal, horários. Ele parou de falar como se estivesse tendo a mesma revelação que eu. Ricardo, eu preciso desligar. 15 minutos. Desliguei antes dele protestar. Sentei novamente na cama, o celular ainda na mão. As peças começavam a se encaixar de um jeito muito perturbador. Fernanda me proíbe de ir. Fernanda cancela minha passagem. Fernanda sugere revelar minha participação acionária. Fernanda esquece de me ligar para avisar. Fernanda sai correndo quando o escândalo estoura. Abri meu laptop e entrei no sistema da empresa através da VPN. Fui direto nos e-mails corporativos, usando meu acesso de administradora que aparentemente ninguém tinha lembrado de revogar. Filtrei por Fernanda Santos, no campo de remetente. Encontrei 18 e-mails enviados do endereço corporativo dela nos últimos 3 meses. Fernanda nunca tinha trabalhado na empresa. Por que ela teria e-mail corporativo? Comecei a ler. O primeiro era para Peterson, 6 semanas atrás. Senhor Peterson, como esposa do CEO da Tech Solution, tenho informações que podem ser do seu interesse antes de finalizar o investimento. A estrutura acionária que lhe foi apresentada não reflete a realidade. Há uma sócia oculta que controla decisões estratégicas. Anexo documentos comprobatórios. Meu estômago embrulhou. Continuei lendo. Segundo e-mail, 5 semanas atrás. Senhor Peterson,
Agradeço seu interesse em investigar. Sim, meu marido foi coagido a esconder a existência desta sócia. Ela o ameaçou dizendo que exporia supostas irregularidades fiscais se ele não mantivesse o nome dela em sigilo. É uma situação delicada. Mentira. Tudo mentira. Eu nunca tinha ameaçado Ricardo. Fui eu que aceitei ficar nas sombras para ele poder se casar com ela. Terceiro e-mail, 4 semanas atrás. Sr. Peterson, entendo suas preocupações éticas. É por isso que estou propondo que a revelação aconteça na Conferência de Miami. Na frente de imprensa e investidores internacionais, ela não poderá negar nem manipular a narrativa. É a única forma de expor a verdade e libertar meu marido dessa chantagem. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o laptop. Fernanda tinha armado tudo. Tinha me pintado como vilã, como chantagista, como a manipuladora escondida que controlava Ricardo pelas sombras. E Peterson, homem ético que era, obviamente quis expor isso publicamente. Mas por quê? Por que Fernanda faria isso? Continuei investigando. Entrei no sistema financeiro da empresa. Meu acesso ainda era total. Privilégios de sócia fundadora. Comecei a rastrear transferências, pagamentos, movimentações. E então vi. Nos últimos 6 meses, Fernanda tinha feito 12 transferências da conta conjunta que ela mantinha com Ricardo para uma conta nas Ilhas Cayman. Total de 2,3 milhões de dólares. Detalhe, essa conta conjunta era alimentada pelos dividendos da empresa. Dividendos que, tecnicamente, 40% deles eram meus. Mas havia um contrato de consultoria fantasma. FM Assessoria Empresarial recebia $50 mil mensais da Tech Solution por serviços de imagem corporativa. FM, Fernanda Magalhães, nome de solteira dela. Consultoria fantasma que nunca prestou serviço nenhum. E tinha mais. Um e-mail deletado que eu consegui recuperar do sistema, de Fernanda para alguém chamado Dr. Augusto. Confirmado. Ele assinou a procuração me dando poderes para gerir as finanças durante a conferência. Em 72 horas, faço a transferência total e desapareço. Ele vai entender que foi a sócia secreta que roubou tudo quando o escândalo estourar. Perfeito. Meu Deus. Fernanda não queria me humilhar. Ela queria me incriminar. O plano era desviar todo o dinheiro da empresa, desaparecer e fazer parecer que eu, a sócia oculta recém-exposta, tinha dado o golpe. Ricardo ficaria arruinado. Eu, presa. E ela, rica nas Ilhas Cayman. Olhei para o relógio. 14h28. 12 minutos desde a ligação do Ricardo. Fernanda provavelmente já estava fazendo as transferências nesse exato momento. Peguei meu celular e liguei para a doutora Helena. Preciso que você congele agora todas as contas da Tech Solution. Todas. Empresariais, pessoais do Ricardo, conjuntas, tudo. Marina, eu não posso fazer isso sem ordem judicial ou autorização do CEO. Eu, sócia majoritária, com 40% da empresa. Você tem minha autorização. Congela tudo nos próximos 5 minutos, ou eu te processo por negligência. Há um desvio de recursos acontecendo. Agora, silêncio chocado do outro lado. Você tem certeza? Absoluta. E mais, preciso que você venha para Miami. Hoje, próximo voo. Traga todos os documentos originais de constituição da empresa. Vamos precisar. Desliguei e liguei para o banco. Usei minha autorização como sócia para bloquear qualquer transferência acima de $1.000 até segunda ordem. A gerente resistiu. Insisti. Ameacei. Funcionou. 14h35. Vesti meu melhor conjunto social, retoquei a maquiagem, prendi o cabelo, olhei meu reflexo no espelho. A mesma mulher que há 2 dias tinha sido humilhada num banheiro, agora tinha todas as cartas na mão. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Onde estava Fernanda agora? Liguei para a recepção do hotel. Oi! Aqui é Marina Santos, quarto 1847. Minha cunhada Fernanda Santos está hospedada aí também. Ela pediu para eu encontrar ela, mas esqueci o número do quarto. Um momento. Senhora Fernanda fez check-out há 20 minutos. Check-out. Ela tinha fugido. Ela deixou algum recado? Não, senhora. Apenas solicitou um carro para o aeroporto. Aeroporto. Desliguei e liguei para Ricardo novamente. Marina, onde você está? A imprensa está... Ricardo, você assinou alguma procuração para Fernanda recentemente? O quê? Sim. Ela pediu para eu assinar uns documentos antes da viagem. Disse que era para ela poder resolver umas coisas enquanto estávamos fora. Por quê? Porque ela acabou de fazer check-out e está indo para o aeroporto. E porque eu acabei de descobrir que ela desviou $2,3 milhões da empresa nos últimos meses e estava prestes a transferir tudo o que resta para uma conta offshore. Silêncio total do outro lado. Ricardo? Você está aí? Isso.
Isso não é possível. Fernanda não faria isso. Ela armou para eu ser exposta publicamente como sócia secreta exatamente hoje, porque o plano era fazer parecer que fui eu quem roubou o dinheiro. Você iria ficar arruinado, eu iria para a cadeia e ela desapareceria rica. Muito bem bolado, não acha? Ouvi ele desabar em algo, provavelmente uma cadeira. Vozes ao fundo perguntando se ele estava bem. Eu já bloqueei todas as contas, continuei. Ela não vai conseguir transferir mais nada, mas precisamos pegá-la antes que ela embarque. Que aeroporto ela usaria? O Internacional de Miami, voo das 16 horas para a cidade do Panamá. A voz dele saiu automática, robótica. Ela comentou que passaríamos lá nas férias. Eu achei estranho porque nunca planejamos isso, mas 16 horas. Menos de 2 horas. Ricardo, você precisa acionar a polícia. Agora. Eu não consigo processar isso. 15 anos, Marina. 15 anos de casamento. 3 filhos. Como ela pôde... Ricardo! Minha voz saiu dura. Você vai ter tempo para processar isso depois. Agora você precisa agir. Liga para a polícia, explica a situação, pede para barrarem ela no aeroporto. Tenho prints de tudo, documentos, transferências, as provas estão todas aqui. Eu vou ligar. Meu Deus, Marina, me desculpa por tudo, por ter acreditado nela, por ter te escondido, por... Depois a gente conversa sobre isso. Vai. Desliguei e me encostei na parede do quarto. Meu coração batia tão rápido que sentia nas têmporas. 15 anos, 3 filhos. E a mulher estava disposta a destruir tudo por dinheiro. Destruir o marido, destruir a mim, destruir a própria família. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Achou que era esperta, né, secretariazinha? Você não tem provas de nada. E quando a polícia descobrir que você tem acesso a todas as contas, você que tinha motivo para roubar, você que foi exposta como sócia secreta hoje, adivinha quem vai se dar mal? Aproveita o quarto do hotel. Vai ser sua última noite em liberdade. Fernanda. Ela ainda achava que tinha vantagem. Respondi. Engraçado você mencionar provas. Acabei de mandar para o Ricardo os e-mails que você enviou para o Peterson me incriminando e os comprovantes das transferências para a conta das Cayman e o contrato da sua consultoria fantasma. Mas relaxa, Fernanda. A cela da prisão federal tem cama. Você vai sobreviver. Não obtive resposta. 14h47. Desci para o lobby do hotel. Tinha uma decisão a tomar. Ir para o centro de convenções e dar a cara a tapa para a imprensa ou ir para o aeroporto e assistir pessoalmente à prisão de Fernanda. Foi quando vi Ricardo entrando no hotel correndo, o rosto pálido. Atrás dele, 2 seguranças da conferência. E alguns metros atrás, um grupo de jornalistas com câmeras. Ele me viu e praticamente correu na minha direção. A polícia está indo para o aeroporto, mas Marina tem um problema grande. Meu estômago afundou. Que problema? Fernanda, ela não está sozinha. Levou as crianças. O mundo parou. As palavras do Ricardo ecoaram na minha cabeça como um tiro. Levou as crianças. 3 crianças. Clara, de 12 anos, Pedro, de 9, e a pequena Alice, de 5. Inocentes. Reféns involuntários da própria mãe. Como assim levou as crianças? Minha voz saiu num sussurro. Elas não estavam na casa da sua mãe em São Paulo? Eu pensei que estivessem, mas acabei de ligar para ela e... Fernanda passou lá ontem dizendo que ia levá-las para um spa day especial. Minha mãe achou estranho, mas não questionou. Fernanda deve ter trazido elas no voo de hoje cedo. Olhei para o relógio. 14h52. Pouco mais de 1 hora até o voo dela. Ricardo, liga para a polícia de novo. Agora. Não é mais só desvio de dinheiro. É sequestro de menores. Eles precisam barrar esse voo antes de decolar. Ele já estava discando, as mãos tremendo. Enquanto ele falava com a emergência, meu cérebro trabalhava em overdrive. Fernanda era inteligente, manipuladora. Tinha planejado tudo meticulosamente. Não levaria as crianças por impulso. Tinha que ser parte do plano. E então entendi. As crianças eram sua apólice de seguro. Se fosse presa, alegaria que estava fugindo de um casamento abusivo, levando os filhos para protegê-los. Pintaria Ricardo como o vilão. E eu seria a amante que destruiu a família perfeita, a secretária ambiciosa que seduziu o chefe e roubou a empresa. A narrativa estava pronta. Eles estão mandando viaturas para o aeroporto. Ricardo desligou o telefone. Mas disseram que é complicado barrar alguém com crianças sem ordem judicial. Pode parecer que eu estou impedindo a mãe de viajar com os próprios filhos. Então consegue a maldita ordem judicial. Nosso advogado está providenciando, mas leva tempo. O juiz precisa analisar, assinar. Ele passou a mão no cabelo desesperado. Até lá, ela já vai estar no ar.
Peguei minha bolsa. Eu vou pro aeroporto. Marina, não. Você não pode se envolver mais nisso. Se ela te acusar de alguma coisa, se... Olhei para ele com uma raiva que vinha sendo represada há 7 anos. Ricardo, ela já me acusou de tudo. Já me pintou como chantagista, golpista, manipuladora. Já roubou meu dinheiro, destruiu minha reputação, me baniu da minha própria empresa. Você acha mesmo que eu vou ficar aqui sentada enquanto ela escapa? Ele abriu a boca para responder, mas eu já estava saindo. Peguei um táxi na porta do hotel. Aeroporto Internacional de Miami. Terminal de voos internacionais. É urgente. O trânsito estava impossível. Claro que estava. 15 Rua 3. 57 minutos até o voo. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Peguei meu celular e liguei para a doutora Helena. Marina, consegui bloquear as contas como você pediu, mas tem algo que você precisa saber. Fala. Fernanda tinha uma procuração ampla assinada pelo Ricardo. Com ela, conseguiu abrir uma conta empresarial paralela em nome da Tech Solution 3 semanas atrás. Transferiu $800 mil para essa conta ontem. Eu só descobri agora porque não estava no sistema principal. $800 mil. Dinheiro suficiente para viver bem por anos em algum país sem extradição. Meu estômago embrulhou. Essa conta também foi bloqueada? Estou providenciando, mas é em outro banco. Preciso de autorização separada. Helena, faz o que for preciso. Procuração, liminar, o que for. Essa mulher não pode sair do país com esse dinheiro. Desliguei e olhei pela janela do táxi. Céu azul de Miami, pessoas andando tranquilas na calçada, vida seguindo normal. Enquanto isso, minha vida desmoronava em tempo real. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Marina Santos? Voz masculina. Sotaque americano. Sim, aqui é o detetive Marcus Johnson, polícia de Miami-Dade. O senhor Ricardo Santos nos passou seu contato. A senhora pode confirmar que conhece uma Fernanda Magalhães Santos? Conheço. É a esposa do Ricardo, meu sócio. Seu sócio? Pausa. Nos registros, o senhor Ricardo Santos aparece como proprietário único da Tech Solution. Fechei os olhos, claro, porque oficialmente eu não existia. É uma longa história, detetive. O que importa agora é que Fernanda está fugindo com as 3 filhas do Ricardo e $2,3 milhões desviados da empresa. Vocês conseguiram localizá-la? Estamos a caminho do aeroporto, mas sem ordem judicial, nossas opções são limitadas. Tecnicamente, ela pode viajar com as próprias filhas. E quanto ao dinheiro, sem prova concreta de desvio, eu tenho as provas, tenho comprovantes de transferências, e-mails, contratos falsos, tudo. A senhora está onde agora? Indo para o aeroporto. Chego em 20 minutos. Não faça isso. Deixe a polícia lidar com a situação. Se a senhora confrontá-la, pode complicar ainda mais. Detetive, com todo respeito, essa mulher me armou para ser presa no lugar dela. Destruiu 7 anos da minha vida. Está fugindo com dinheiro que 40% dele é meu. Eu vou pro aeroporto. Desliguei antes que ele protestasse. O taxista me olhava pelo retrovisor com expressão preocupada. Tudo bem aí atrás, senhora? Só dirige mais rápido, por favor. 15h18, 42 minutos. Chegamos ao aeroporto às 15h31. Joguei dinheiro pro taxista e corri pro terminal. Voos internacionais. Portão E7. Segui as placas, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. E então, eu a vi. Fernanda estava na fila do check-in, perfeitamente calma. 3 malas grandes ao lado. Clara, Pedro e Alice estavam sentados num banco próximo, mexendo em tablets. Não pareciam assustados ou confusos. Pareciam apenas crianças em mais uma viagem. Me escondi atrás de um pilar. Não podia me aproximar ainda. Precisava esperar a polícia. Mas cadê a maldita polícia? Fernanda chegou no balcão. Entregou os documentos, sorriu para a atendente. Tudo muito natural. A atendente verificou os passaportes, fez algumas perguntas. Fernanda respondeu com tranquilidade. As crianças se aproximaram. Meu celular vibrou. Mensagem do detetive Johnson. Chegando em 5 minutos. Não se aproxime. 5 minutos. Fernanda já estaria no portão em 5 minutos. Vi ela pegar as novas passagens, guardar na bolsa cara. Vi ela fazer sinal para as crianças pegarem as mochilas. Vi ela começar a caminhar em direção à segurança. E foi quando Alice, a menor, olhou para trás e me viu. Os olhos dela se arregalaram. Tia Marina! Ela gritou e começou a correr na minha direção. Tudo aconteceu muito rápido. Fernanda se virou. Me viu, seu rosto perdeu toda a cor. Clara e Pedro também olharam. Tia Marina? Clara parecia confusa. O que você está fazendo aqui? Fernanda já estava vindo na minha direção. Os saltos altos batendo forte no chão. Você! A voz dela era veneno puro. Você não sabe quando desistir, não é?
Alice me abraçou a perna. Mamãe disse que a gente ia conhecer a praia. Você vai com a gente? Ajoelhei para ficar na altura dela. Não, querida. Mas que tal você, Pedro e Clara ficarem aqui comigo um pouquinho, enquanto sua mãe resolve umas coisas? Não. Fernanda praticamente gritou. Pessoas ao redor começaram a olhar. As crianças vão comigo. Agora. Clara, Pedro, Alice, venham aqui agora. Mas Clara estava me encarando de um jeito estranho. Aos 12 anos, ela era esperta. Por que você está com tanta raiva, mãe? A tia Marina sempre foi legal com a gente. Porque ela é uma mentirosa que quer destruir nossa família. Fernanda estava perdendo a compostura. Ela está tendo um caso com seu pai. Ela quer roubar tudo da gente. Silêncio chocado. Pedro e Alice olharam para mim com os olhos arregalados. Clara balançou a cabeça. Não, isso não faz sentido. Pai disse que tia Marina é sócia dele, que ela ajudou a construir a empresa. Por que você está mentindo? Eu não estou mentindo! Fernanda avançou para pegar as crianças, mas eu me coloquei entre elas e ela. Não encoste nelas. Sai da frente ou eu chamo a segurança. Por favor, chame! Ergui meu celular. Assim eles podem ver os e-mails que você mandou para o Peterson me incriminando. E os comprovantes das transferências ilegais. E o contrato da consultoria fantasma. Vai ser interessante. Foi quando vi os policiais entrando no terminal. 3 deles, incluindo o detetive Johnson. Fernanda viu também. E naquele momento, vi o exato segundo em que ela percebeu que tinha perdido. Mas ela tinha uma última cartada. Essa mulher está tentando sequestrar meus filhos, Fernanda gritou, chamando a atenção de todo o terminal. Seguranças! Polícia! Ela está tentando levar minhas crianças! Seguranças do aeroporto apareceram de todos os lados. Os policiais aceleraram o passo. Passageiros pararam para assistir. Celulares foram erguidos gravando. E eu estava ali, ajoelhada no chão entre 3 crianças confusas e uma mulher desesperada. Sou Marina Santos, disse alto e claro, sócia da Tech Solution. E estas são as filhas do meu sócio Ricardo Santos. Esta mulher, apontei para Fernanda, desviou 2,3 milhões de dólares da nossa empresa e está tentando fugir do país. Tenho todas as provas no meu celular. O detetive Johnson chegou até nós. Senhora Fernanda Santos? Ela tentou manter a compostura. Sim? Preciso que venha conosco para esclarecer algumas questões sobre transferências financeiras suspeitas. Eu não vou a lugar nenhum. Vou perder meu voo. Tenho o direito de viajar com minhas filhas. Senhora, há uma investigação em andamento. Se não colaborar voluntariamente, teremos que... Não! Fernanda estava entrando em pânico total. Vocês não entendem. Foi ela. Foi Marina que roubou o dinheiro. Ela tem acesso a tudo. Ela... Mãe, para! Clara gritou. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por favor, para de mentir. Foi esse o momento. O momento em que Fernanda percebeu que até as próprias filhas não acreditavam mais nela. Vi a máscara perfeita desmoronar completamente. Os ombros caíram. O rosto se contorceu. E ela desabou ali mesmo, no meio do aeroporto, chorando compulsivamente. Eu só queria ser livre. Ela soluçava. Livre dele, livre dessa vida, livre de fingir ser a esposa perfeita. Eu só queria ser livre. Os policiais a ajudaram a levantar. Leram seus direitos. Algemaram suas mãos com delicadeza, mas firmeza. As crianças abraçaram umas às outras, assustadas, confusas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Me ajoelhei na frente delas novamente. Está tudo bem. Seu pai está vindo para cá. Ele vai explicar tudo. E eu prometo que vamos cuidar de vocês. Detetive Johnson se aproximou. Senhora Santos, vou precisar daquelas provas que mencionou. Entreguei meu celular desbloqueado. Ele passou alguns minutos lendo, os olhos se arregalando a cada nova descoberta. Meu Deus, isso é bem elaborado. Ela teve 6 meses para planejar. Ele balançou a cabeça. Vamos precisar do seu depoimento formal. E do Sr. Ricardo Santos também. Ele está a caminho. E estava mesmo. Vi Ricardo praticamente voando pelo terminal, o rosto uma mistura de terror e alívio. Quando viu as filhas, caiu de joelhos e as abraçou com tanta força que quase as derrubou. Papai, o que está acontecendo? Pedro perguntou, a voz trêmula. Ricardo olhou para mim por cima das cabeças das crianças. Seus olhos estavam vermelhos. Depois eu explico, filho. Agora só fico feliz que estejam seguros. Fernanda estava sendo levada. Ela olhou para trás uma vez, o rosto destruído, e nossos olhares se cruzaram. Não havia mais raiva nos olhos dela, apenas derrota. E sabe qual foi o sentimento que tomou conta de mim naquele momento? Não foi satisfação, não foi vingança, foi uma tristeza profunda. Porque apesar de tudo que ela tinha feito,
Ainda era uma pessoa que tinha se perdido completamente, que tinha destruído a própria vida tentando escapar dela. Mas eu não podia me dar ao luxo de sentir pena agora. Tinha 3 crianças traumatizadas que precisavam de adultos funcionais. Tinha uma empresa para salvar. Tinha uma reputação para reconstruir. Marina. Ricardo se aproximou, as crianças grudadas nele. Eu não sei nem como agradecer. Se você não tivesse descoberto, se não tivesse vindo, Ricardo, olhei para ele direto nos olhos. Você me escondeu por 7 anos. Me transformou em secretária quando eu era sua sócia. Permitiu que sua esposa me humilhasse repetidamente. Me proibiu de ir à conferência mais importante da minha carreira. Respirei fundo. Nós vamos ter uma conversa muito longa sobre tudo isso. Mas não agora. Agora você precisa cuidar das suas filhas. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Você está certa. Sobre tudo. E eu vou fazer isso certo, Marina. Prometo. Meu celular tocou. Doutora Helena. Marina, consegui bloquear a última conta. Os 800 mil estão congelados. Ela não levou nada. Ótimo. Agora preciso que você prepare documentos oficiais. Amanhã vamos registrar formalmente minha participação acionária em todos os órgãos competentes. Meu nome vai estar em cada papel, cada contrato, cada documento público. Acabou a era da sócia secreta. Desliguei e olhei para o movimento do aeroporto. Pessoas correndo para pegar voos, famílias se despedindo, vida acontecendo normalmente. Para eles, era só mais um dia. Para mim, era o dia em que tudo mudou. A história de Fernanda sendo presa no aeroporto de Miami, com 2,3 milhões de dólares em esquema de desvio corporativo, explodiu na mídia em menos de 2 horas. Mas não foi isso que chamou mais atenção. Foi a revelação da sócia fantasma que ninguém sabia que existia. Secretária de 7 anos é, na verdade, fundadora e acionista majoritária. Estampava o Miami Herald. Esposa de CEO armou esquema para incriminar verdadeira dona da empresa, dizia o TechCrunch. O golpe que não deu certo, quando o álibi era a vítima, publicava o Wall Street Journal. Eu tinha virado manchete internacional e, sinceramente, estava exausta demais para processar. Passamos 4 horas na delegacia dando depoimentos. Ricardo, até as crianças tiveram que responder perguntas sobre o que a mãe tinha dito a elas. Foi doloroso assistir Clara tentando explicar que a mãe tinha falado que estavam indo começar uma vida nova, só nós 4. A menina de 12 anos entendendo aos poucos que a mãe planejava nunca mais voltar. Quando finalmente saímos, já era noite. Ricardo estava destruído, as crianças exaustas. Levei todos para o hotel. Pedi room service, coloquei um filme para distrair Pedro e Alice, enquanto Clara ficava quieta no canto, processando tudo. Tia Marina? Ela me chamou quando eu estava saindo do quarto deles. Minha mãe vai para a prisão? Sentei na cama ao lado dela. Provavelmente sim, querida. Por muito tempo? Não sei. Depende de muita coisa. Ela assentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela sempre foi tão perfeita, sabe? Cabelo arrumado, unha feita, sempre sorrindo nas fotos. Eu passava horas tentando ser como ela. Pausa. Agora eu não sei mais quem ela é. Ela é sua mãe e cometeu erros graves. As 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Clara me olhou com uma maturidade assustadora para a idade dela. Você é a verdadeira dona da empresa do meu pai, não é? Ele mentiu esse tempo todo. Não tinha como adoçar aquilo. Sim, fui eu quem teve a ideia original, quem desenvolveu o projeto. Mas seu pai entrou com o dinheiro quando eu não tinha. Fizemos juntos. Só que, como explicar para uma criança de 12 anos as complexidades de um acordo comercial desfeito por ciúmes conjugais? Ficou complicado, por causa da minha mãe. Parcialmente. Ela tinha ciúmes de você. Não era uma pergunta. Tinha. Clara deitou, abraçando um travesseiro. Talvez se o papai tivesse sido honesto desde o começo, nada disso teria acontecido. Saí do quarto com essa frase ecoando na cabeça. Talvez mesmo. Ricardo estava na varanda do quarto dele, olhando a cidade iluminada. Me aproximei em silêncio. Elas vão me odiar, ele disse sem se virar. Quando entenderem tudo, que eu escondi você, que fui covarde, que escolhi manter meu casamento perfeito em vez de fazer o certo. Elas são suas filhas, Ricardo. Vão te perdoar, eventualmente. Você vai? Fiquei em silêncio. Honestamente, não sabia. 7 anos de raiva não desaparecem em um dia, mesmo quando você vence. Eu preciso de tempo, respondi finalmente, para processar, para decidir o que eu quero fazer com a empresa, com minha vida, com tudo. Ele se virou para mim. Você pensou em sair, vender sua parte e recomeçar longe disso tudo? Tinha pensado sim.
Nas 4 horas de depoimento, em cada minuto de silêncio no carro, a ideia tinha passado pela minha cabeça. Pegar meus 40%, vender por um valor estratosférico, sumir para algum lugar onde ninguém conhecia a história da sócia secreta. Pensei, admiti, mas depois lembrei de uma coisa. Do quê? Que aquela empresa é minha. A ideia foi minha. O código original foi meu. Os primeiros clientes vieram do meu networking. Eu construí aquilo do zero. Olhei para ele. Por que eu deveria ir embora? Ele deu um sorriso triste. Você tem razão. Total razão. Então aqui está o que vai acontecer, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Amanhã vamos registrar oficialmente minha participação acionária. Meu nome vai estar em tudo. Depois vamos reestruturar a empresa. Eu quero um cargo executivo de verdade. Não mais secretária executiva. VP de operações no mínimo, com salário compatível. Feito. E vamos ser transparentes com a equipe. Todo mundo vai saber a verdade sobre os últimos 7 anos, sem esconder, sem maquiar. Isso vai gerar um escândalo interno. Já está um escândalo, Ricardo. A diferença é que agora vamos controlar a narrativa. Vamos ser honestos. As pessoas respeitam honestidade. Ele assentiu lentamente. Você está certa. De novo. E mais uma coisa. Respirei fundo. Quero auditar tudo que Fernanda teve acesso nos últimos anos. Cada transação, cada conta, cada movimento. Porque se ela escondeu 2,3 milhões, quem garante que não tem mais? Os olhos dele se arregalaram. Você acha que pode ter mais? Não sei, mas vou descobrir. Passei a noite toda acordada no meu quarto, laptop aberto, mergulhando em planilhas e extratos bancários. Café forte, notas por todo lado, olhos ardendo. E achei. Mais 1,7 milhões desviados através de bônus de consultoria, pagos para empresas fantasmas. Mais 400 mil em investimentos estratégicos, que nunca existiram. Mais 300 mil em viagens corporativas, que eram, na verdade, férias de luxo da Fernanda. No total, 4,7 milhões de dólares, quase metade do capital da empresa. Meu Deus! Às 6 da manhã, liguei para a doutora Helena. Encontrei mais 2,4 milhões desviados. Você está brincando. Fosse eu brincar com uma coisa dessas. Preciso de você aqui agora. Vou mandar todos os documentos. Às 9h estávamos numa sala de reunião do hotel com Ricardo, doutora Helena, os auditores externos que ela trouxe de emergência e o detetive Johnson via videoconferência. Senhora Santos, ele disse, com essas novas evidências, as acusações contra sua ex-cunhada se tornam muito mais graves. Estamos falando de esquema de larga escala, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos. Quantos anos ela pode pegar? Ricardo perguntou, a voz apagada. De 15 a 20, conservadoramente. Talvez mais. Silêncio pesado na sala. Ela vai pedir acordo, doutora Helena disse. Aposte nisso. Vai tentar devolver o dinheiro em troca de pena reduzida. E as crianças? Eu perguntei. O que acontece com elas durante o processo? Ricardo esfregou o rosto. Ficam comigo, integralmente. Ela perdeu a guarda no momento em que tentou tirá-las do país. Isso vai ser muito para elas processarem, comentei. Vão precisar de terapia, muito apoio. Eu sei. Ele olhou para mim. Você estaria disposta a ajudar? Digo, elas gostam de você. Confiam em você. Você é basicamente a única mulher estável na vida delas agora. Meu primeiro instinto foi recusar. Não era minha responsabilidade cuidar das filhas dele, mas então lembrei da Clara perguntando se a mãe ia para a prisão, do Pedro segurando minha mão no aeroporto, da Alice me chamando de tia. Posso ajudar, respondi, mas não como substituta da mãe delas, como amiga da família. Há uma diferença. Entendido. E agradeço, sinceramente. A reunião se estendeu até a tarde. Montamos estratégia de comunicação, preparamos documentos legais, estruturamos a auditoria completa. Quando saímos, eu estava funcionando no piloto automático. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido de Miami. Alô? Marina Santos? Voz feminina, profissional. Sim, aqui é Jennifer Clark, produtora do programa 60 Minutes. Gostaria de agendar uma entrevista com você sobre o caso da Tech Solution. O país inteiro quer ouvir sua versão da história. 60 Minutes, um dos programas jornalísticos mais respeitados dos Estados Unidos. Milhões de espectadores. Eu preciso pensar. Entendo, mas devo informar que sua ex-cunhada já concordou em dar entrevista da prisão. Seria interessante ter os dois lados. Ah, claro que Fernanda daria entrevista. Última tentativa de controlar a narrativa, de se fazer de vítima, de manipular a opinião pública. Tudo bem, eu aceito. Mas tem condições. Estou ouvindo.
Quero falar também sobre o que acontece com mulheres empreendedoras que são apagadas dos próprios negócios. Quero discutir contratos leoninos, sociedades desiguais, o preço que se paga por confiar em parceiros. Não é só sobre o escândalo, é sobre uma questão sistêmica. Silêncio do outro lado. Depois, isso seria perfeito, na verdade. Muito mais profundo do que apenas um caso criminal. Marquei a entrevista para dali a 3 dias. Tempo suficiente para me preparar, para organizar minhas ideias, para decidir exatamente o que eu queria que o mundo soubesse. Naquela noite, sentei na varanda do hotel com um copo de vinho e finalmente, permiti chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de liberação, de 7 anos de humilhação, silêncio e invisibilidade finalmente acabando. Meu celular vibrou. Mensagem de Clara. Tia Marina, obrigada por ter salvado a gente no aeroporto. Você é mais forte do que parece. Sorri através das lágrimas e respondi. Você também é, Clara. Você também é. 3 dias depois, estava no estúdio do 60 Minutes. Maquiagem profissional, roupa impecável, notas mentais organizadas. A entrevistadora, Sarah Mitchell, era conhecida por ser direta e não poupar ninguém. Marina Santos, ela começou assim que as câmeras ligaram. Você passou 7 anos invisível. Como se sente sendo vista agora? E eu olhei direto para a câmera e respondi, como se estivesse finalmente podendo respirar. A entrevista durou 2 horas. Falei sobre tudo, sobre o acordo original, sobre aceitar ficar nas sombras por amor ao projeto, sobre assistir meu trabalho ser creditado a outros, sobre a humilhação sistemática, sobre descobrir o desvio, sobre o aeroporto. Muita gente está se perguntando, Sarah disse em certo ponto, por que você não saiu? Por que ficou 7 anos numa situação tão injusta? Porque eu amava aquela empresa, respondi com honestidade. Porque era minha criação, meu bebê. E você não abandona seu bebê só porque alguém está tentando roubar a maternidade de você. Você luta. E Fernanda Santos, você a perdoa? Pausa. Longa. Perdoar é um processo. Não acontece de uma hora para outra. O que ela fez foi inexcusável. Tentou me destruir para salvar a si mesma. Mas, respirei fundo, eu entendo que ela estava presa numa vida que não queria, numa persona que não era real. E em vez de pedir ajuda, de se divorciar honestamente, de sair com dignidade, ela escolheu o caminho destrutivo. É trágico, para ela e para todo mundo ao redor. Ricardo Santo, seu sócio que a escondeu por 7 anos. Como está essa relação agora? Complicada, admiti. Porque eu entendo racionalmente que ele estava sob pressão. Mas emocionalmente ele me traiu. Traiu nossa parceria, nossa amizade, nosso acordo, e isso dói. Mas estamos trabalhando nisso. Terapia, conversas difíceis, reconstruindo confiança. Vai levar tempo. E quanto ao futuro? Você vai ficar na Tech Solution? Sorri. Não só vou ficar, vou assumir meu lugar de direito, como VP de operações e acionista majoritária. Vou liderar a expansão internacional. Vou fazer a empresa crescer para além do que Ricardo sozinho conseguiria. Porque eu posso, porque eu mereço e porque não vou deixar mais ninguém me apagar. O programa foi ao ar numa quarta-feira à noite. 18 milhões de espectadores. As redes sociais explodiram. Justiça para Marina virou trending topic mundial. Ofertas de emprego, pedidos de entrevista, convites para palestras, propostas de investimento. Meu Instagram ganhou 2 milhões de seguidores da noite pro dia. Mas sabe o que mais me marcou? Foram as mensagens, milhares delas. Mulheres contando histórias de terem sido apagadas em seus próprios negócios, de terem tido ideias roubadas, de terem sido chamadas de só a secretária quando eram a alma da empresa, de terem ficado em silêncio por medo, por amor, por esperança de que um dia as coisas melhorassem. Sua história me deu coragem para processar meu ex-sócio, escreveu uma. Eu achava que estava sozinha até ver você, escreveu outra. Obrigada por falar por todas nós, dizia uma terceira. E foi então que entendi. Minha história não era só minha. Era de milhares de mulheres que tinham sido silenciadas, apagadas, diminuídas. E ao expor o que aconteceu comigo, eu estava dando voz para todas elas. Fernanda também deu sua entrevista. Da cadeia, com um uniforme laranja, sem maquiagem. Falou sobre pressão social, sobre querer ser a esposa perfeita, sobre desespero financeiro. Tentou se pintar como vítima das circunstâncias. Não colou. A opinião pública estava do meu lado. Mas houve uma frase dela que me pegou. Se eu pudesse voltar atrás, teria sido honesta desde o início. Teria falado sobre minhas inseguranças. Teria pedido ajuda. Mas o orgulho não deixa a gente ver clareza quando estamos afundando. Talvez tivesse algo de verdade ali.
Talvez todos nós tivéssemos nossas culpas nessa história. 6 meses depois do aeroporto de Miami, a vida tinha uma aparência completamente diferente. Fernanda foi condenada a 12 anos de prisão por desvio de recursos, lavagem de dinheiro e tentativa de fuga internacional. A defesa dela tentou alegar insanidade temporária, coação psicológica, até síndrome de Estocolmo corporativa. Nada funcionou. Os números não mentiam. 4,7 milhões de dólares desviados sistematicamente não era um ato de desespero momentâneo. Era um crime premeditado. Ricardo conseguiu a guarda integral das crianças. Vendeu a mansão em São Paulo, comprou uma casa menor, mais aconchegante, começou terapia individual e familiar. Pela primeira vez em anos, vi ele realmente presente na vida das filhas. E eu me tornei a cara pública da Tech Solution. Meu primeiro ato oficial como VP de operações foi fazer uma reunião com todos os 247 funcionários da empresa. Olhei nos olhos de cada pessoa que tinha trabalhado comigo, achando que eu era só a secretária, e contei a verdade completa. Sem filtros, sem maquiagem, sem tentar amenizar. Houve choque. Algumas pessoas ficaram genuinamente envergonhadas por terem me tratado como inferior. Outras ficaram bravas com Ricardo por ter mentido. Algumas pediram demissão, alegando falta de confiança na liderança. Mas a maioria ficou. E sabe por quê? Porque eu prometi algo que nunca tinha existido antes naquela empresa. Transparência total. Acabaram os segredos. Eu disse no final daquela reunião. Acabou esconder coisas por medo de consequências. Daqui pra frente, somos honestos, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Implementamos políticas novas, transparência salarial, equidade de gênero em cargos executivos, revisão de todos os contratos de parceria para garantir que ninguém mais seria apagado de negócios que ajudou a criar. A mídia amou. Tech Solution se torna modelo de governança corporativa transparente, estampou a Forbes. Da quase falência ao case de sucesso, como a revelação de uma sócia secreta salvou a empresa, publicou a Harvard Business Review. Os investimentos começaram a chegar. Peterson, que tinha exposto tudo inicialmente, foi o primeiro a fechar acordo. 30% da empresa por 45 milhões de dólares. Com uma condição: eu tinha que estar ativamente envolvida na gestão. Invisto em você, Marina. Não na empresa. Em você. 3 meses depois, fechamos o maior contrato da história da Tech Solution. Implementação do nosso software em 500 empresas multinacionais. 89 milhões de dólares. Meu nome estava na capa do contrato como VP de operações e acionista principal. Quando assinei aquele documento, lembrei da Fernanda no banheiro dizendo: "Você está proibida de ir à conferência." Lembrei de estar no aeroporto vendo ela tentar fugir. Lembrei de cada humilhação, cada momento de sentir que eu não importava. E então assinei meu nome, grande, claro, indelével. Clara se tornou minha sombra. Sempre que tinha reuniões importantes na empresa, pedia para ir junto. Ficava quieta no canto, observando, aprendendo. Quando eu crescer, ela me disse um dia: "Quero ter uma empresa minha e nunca vou deixar ninguém me apagar." Pedro desenvolveu interesse por programação. Passava horas comigo aprendendo código, fazendo perguntas, criando pequenos projetos. "A tia Marina é mais legal que meu pai", ele anunciou numa vez no jantar, completamente sem filtro. Ricardo riu, mas vi algo de dor naquele riso. Alice, a menor, era simples. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", ela disse abraçando minha perna. "Mais forte que a Mulher Maravilha." "Por quê?" perguntei, curiosa. "Porque a Mulher Maravilha tem superpoderes. Você só tem você." E mesmo assim, venceu os bandidos. As crianças visitavam a mãe uma vez por mês. Voltavam sempre quietas, processando. Fernanda, segundo elas, tinha mudado. Estava fazendo terapia intensiva, participando de grupos de apoio na prisão, estudando administração à distância. "Ela pediu para te dar um recado", Clara me disse depois de uma dessas visitas. "O quê?" "Que ela sente muito, de verdade, e que entende se você nunca perdoar." Fiquei em silêncio. Perdão. Essa palavra tinha rondado minha cabeça por meses. Eu perdoava a Fernanda? Honestamente, ainda não sabia. Mas estava aprendendo a separar o ato da pessoa. O que ela fez foi imperdoável. Mas ela, como ser humano, era mais complexa do que só seus piores momentos. "Diz pra ela", respondi finalmente, "que perdão é uma jornada e que eu ainda estou caminhando." Ricardo e eu reconstruímos nossa parceria profissional aos poucos. Foi difícil. Houve discussões acaloradas, momentos de mágoa ressurgindo, ciclos de desconfiança. Mas também houve crescimento. Ele se tornou um CEO melhor, mais ético, mais presente, mais honesto.
e reconheceu publicamente, em cada entrevista que dava, que eu era a mente brilhante por trás do sucesso da Tech Solution. Eu fui covarde, ele admitiu num podcast famoso de empreendedorismo. Escolhi conforto pessoal ao invés de integridade profissional. E quase destruí tudo por causa disso. Marina Santos não foi apenas minha sócia, ela foi minha salvadora. E vou passar o resto da minha vida tentando ser digno da confiança que ela, generosamente, ainda deposita em mim. Nossa amizade, essa eu não sei se recuperamos completamente. Havia cicatrizes profundas demais, mas tínhamos respeito mútuo. E para tocar um negócio juntos, respeito era suficiente. Um ano após o incidente, a Tech Solution foi avaliada em 340 milhões de dólares. Meus 40% valiam 136 milhões. Eu tinha me tornado, oficialmente, uma das mulheres mais ricas do setor de tecnologia no Brasil. Comprei um apartamento em Miami, vista para o mar, escritório com parede de vidro, quarto de hóspedes para quando Clara, Pedro e Alice quisessem visitar. Era meu espaço, meu pedacinho de mundo onde eu era sempre, indiscutivelmente, dona de mim mesma. Comecei a palestrar sobre empreendedorismo feminino, sobre a importância de contratos claros, sobre não aceitar ser invisível em negócios que você ajudou a criar. Cada auditório lotado, cada mulher vindo me agradecer depois, cada história de alguém que teve coragem de se posicionar por causa da minha, isso valia mais que qualquer milhão no banco. E sabe o que mais? Comecei a namorar. Conheci André numa conferência de tecnologia em Barcelona. Programador brilhante, dono da própria startup, sem inseguranças absurdas sobre trabalhar com uma mulher bem-sucedida. Nossa primeira conversa foi sobre arquitetura de sistemas. A segunda, sobre justiça social. A terceira, sobre nossas famílias complicadas. Minha ex-namorada tentou me roubar o código-fonte da empresa, ele contou no terceiro encontro. Passei meses processando, provando que era meu trabalho original, quase desisti do empreendedorismo. Como você superou? Percebi que não era sobre ela, era sobre eu acreditar no meu valor, independente de quem tentasse diminuir. Parece que você aprendeu a mesma lição. Exato, tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém diferente daquela mulher que foi proibida de ir a uma conferência. Vejo cicatrizes? Sim, mas também vejo força, resiliência, dignidade recuperada. As pessoas me param na rua. Você é a Marina da Tech Solution. Sorriem, pedem foto, dizem que sou inspiração. Eu agradeço, sempre gentil, mas por dentro penso: inspiração mesmo seria se nenhuma de vocês precisasse passar por isso para ser vista. Fernanda tem previsão de liberdade condicional daqui a 7 anos. Quando esse dia chegar, não sei como vai ser. Se vou visitá-la, se vamos conversar, se conseguirei dizer, te perdoo e realmente sentir. Mas sei uma coisa. Não vou deixar que o ódio viva de aluguel gratuito na minha cabeça. Ela já ocupou espaço demais na minha vida. Já roubou tempo, energia, paz de espírito demais. Não vai roubar meu futuro também. Ricardo ainda é meu sócio, ainda trabalhamos juntos. E sim, ainda tem dias difíceis, dias em que lembro de tudo e a raiva volta. Mas tem mais dias bons que ruins agora. Dias em que consigo olhar para ele e ver um aliado imperfeito em vez de um traidor completo. As crianças estão bem. Terapia está ajudando. Clara quer fazer administração de empresas. Pedro descobriu paixão por robótica. Alice diz que vai ser presidente de alguma coisa importante. A ausência da mãe dói, mas eles estão cercados de amor e apoio. E quanto a mim? Bem, ontem recebi uma proposta de uma grande editora de Nova York para escrever um livro contando minha história. A Sócia Invisível. Como sobrevivi a 7 anos de apagamento corporativo e ressurgi mais forte. Vou escrever. Porque talvez, só talvez, minha história possa evitar que outras mulheres aceitem ser invisíveis. Possa encorajar alguém a exigir o nome no contrato. Possa fazer diferença. Semana passada, recebi uma carta da Fernanda, da prisão, escrita à mão. 6 páginas. Li sentada no meu escritório em Miami, vendo o sol se pôr no oceano. Ela escreveu sobre arrependimento, sobre terapia, sobre perceber, tarde demais, que destruiu a própria vida tentando fugir dela. Sobre as filhas que mal a reconhecem agora. Sobre o homem que amava e traiu de forma tão cruel. E sobre mim. Você tinha tudo o que eu queria, Marina. Inteligência genuína, talento real, respeito conquistado por mérito. E eu não tive coragem de desenvolver essas coisas em mim mesma. Preferi tentar destruir quem já tinha.
Foi mais fácil te fazer de vilã do que me fazer de heroína. Perdão pode não estar ao seu alcance, e eu entendo. Mas saiba que, ironicamente, você me ensinou mais sobre força feminina do que qualquer outra mulher na minha vida. Espero que um dia eu seja metade da pessoa que você é. Dobrei a carta devagar. Não chorei. Não senti raiva. Senti alívio. O tipo de alívio que vem quando você percebe que a pessoa que te machucou não tem mais poder sobre você. Guardei a carta numa gaveta. Talvez um dia responda, talvez não. Mas ficou ali, um registro de que até as histórias mais dolorosas podem ter momentos de entendimento mútuo. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, laptop aberto, começando o primeiro capítulo do livro, olho para trás e penso, valeu a pena? Os 7 anos de humilhação, o desvio de milhões, a batalha judicial, o escândalo público, não sei se valer a pena é o termo certo. Não escolheria passar por aquilo de novo, mas escolheria sim ficar firme quando tudo desmoronou. Escolheria investigar. Escolheria lutar. Escolheria não desistir. E escolheria, acima de tudo, acreditar que meu valor não depende de alguém me ver. Meu valor está em mim. Sempre esteve. Se você está lendo isso e passou por algo parecido, foi apagada no trabalho, teve crédito roubado, foi humilhada por alguém que deveria te apoiar. Saiba de uma coisa, você não está sozinha, e você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te apagar. Não aceite ser invisível em espaços que você ajudou a construir. E se alguém tentar te proibir de brilhar, brilhe mais forte ainda. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão plena, tão autêntica, tão brilhante, que eles percebem, tarde demais, o presente que desperdiçaram quando tentaram te diminuir. Meu nome é Marina Santos. Sou fundadora e acionista majoritária da Tech Solution. Fui apagada por 7 anos. Fui humilhada, roubada, quase destruída. Mas sobrevivi. Venci. E agora? Agora sou inesquecível. Se essa história mexeu com você, se te fez sentir algo, se te inspirou a não aceitar ser invisível na sua própria vida, deixa um like aqui. Se inscreve no canal para mais histórias reais de superação e empoderamento feminino. E me conta nos comentários, você já passou por algo parecido? Como lidou? Sua história pode ajudar outra mulher a encontrar força. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada por testemunhar essa jornada. E lembra, você nunca foi só a secretária. Você sempre foi, é e sempre será a protagonista da sua própria história. Até a próxima. E dessa vez, brilhe sem pedir permissão.